Pastor, aqui em Jó, capítulo 2, do versículo 5, Versículo 3. versículo 3, Não é sim, isso? está escrito assim: O Senhor disse a Satanás: Não observaste meu servo Jó, que não há outro como ele na terra, varão reto, íntegro, temente a Deus e afastando do mal, e que ainda retém sua integridade até quando tu me incitaste contra ele para que o arruinasse sem motivo? Então, pastor, diante disso, dessa leitura, Nessa sua tradução vem sem motivo. isso, Em outras vem sem causa. sem causa. Para que ele fosse atormentado sem causa. Isso, É então, se verdade. veja bem, se não havia causa, não havia um motivo, por que então ele foi atormentado e por que Deus declara isso? Porque então é como que Deus dissesse que não havia causa, não havia motivo, por que aquela tentação? Conforme nós mostramos nos blocos anteriores, causa é o que não faltava, que Jó até então não conhecia o verdadeiro Deus, Jó até então servia a Satanás, servia a Baal, confundindo ele com o Eterno, sacrificava a Baal e Jó era, portanto, um endemoniado, conforme logo o capítulo 3 vai deixar isso bem claro. Então, causa é que não faltava. É porque o que a gente escuta é que não houve causa, não havia causa. Por causa dessa declaração que a senhora acabou de ler sim. no versículo 3, que aonde aparentemente o Eterno, que não é o Eterno, é um representante dele, diz que ele permitiu que Satanás fosse incitado contra Jó sem causa. É por causa disso é que todos pensam que não havia causa. Mas vamos ler o texto conforme fizemos com os anteriores. Vamos ler o texto com atenção que nós vamos ver o porquê que o texto assim diz. Jó 2:3. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra. Nós já vimos realmente que não tem ninguém na terra com essas características que adiante ele vai dizer. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, não temente a mim, porque não era Deus quem falava com Satanás, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, qual é a sem causa que o texto está falando? Está falando da sem causa, havendo-me tu incitado contra ele. Da vez anterior, que Satanás já tinha ido uma vez anterior na Assembleia dos Anjos, e nessa Assembleia já tinha dito que se deixasse tocar nas coisas de Jó, ele blasfemaria na face de Deus, e foi permitido e ele não blasfemou. Porque então havia ali uma causa. Exatamente. Então, qual é a causa que está falando? Está falando que Jó nunca dera causa para que... contrário até, Pelo né? contrário, exatamente. O que o texto está falando é que a causa que Satanás falou da vez anterior que ocorreria, que era ele blasfemar, se tocasse nas coisas dele, ele blasfemaria. Isso não aconteceu. É disso que se está falando nessa segunda vinda dele à Assembleia dos Santos. Mas o texto bíblico e a Bíblia como um todo vai nos mostrar que havia causa. Sempre houve causa. Mas antes disso, vamos ver aqui uma coisa interessante que o próprio livro de Jó deixa claro, e as pessoas que não costumam ler o livro inteiro não veem. Veja só, aqui vamos ler Jó 8, versículo 20. Eu vou ler. Jó 8, versículo 20 diz assim: Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores. Ou seja, o texto está dizendo que os malfeitores não têm comparecimento a Deus. Agora, de forma mais explícita ainda, o próprio livro de Jó, no capítulo 13, no versículo 16, vai dizer assim:
Também, aqui o próprio Jó declarando, também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Sim. Logo, o próprio Jó, no mesmo livro, diz que é impossível o ímpio ir à presença do Eterno. Então, como que Satanás poderia ir à presença se nem o ímpio vai? O próprio livro já declara isso. É só se ler o livro às inteiras. Bom, agora, a questão da causa, conforme nós já vimos, o texto não está dizendo que não havia causa. Até porque a Bíblia, como um todo, ela vai nos mostrar o princípio da causalidade. O próprio conhecidíssimo capítulo 28 de Deuteronômio, nós não vamos ler agora, ele vai nos mostrar que aquele que guardasse os princípios do Eterno, lhe estavam garantidos que nenhum mal a ele acometeria, ao contrário daquele que não guardasse. Agora a senhora lê para nós Eclesiastes 8:5. Aquele que guarda o mandamento não sofrerá mal algum, e o coração do sábio discerne quando e como. Então, mais uma vez, entre diversas e diversas vezes, a Bíblia está nos garantindo que aquele que guarda o mandamento não sofrerá mal algum, nenhum mal. Logo, não há como ninguém sofrer qualquer coisa sem causa. Sem causa, ninguém sofre nada. É a questão do coração. Do coração. Lê para nós Lamentações 3:39. Porque se lamenta o homem, que seja um valente contra seus pecados? Em outras traduções vem, por que se lamenta o homem? Lamente-se cada um dos seus pecados. Mais uma vez, o texto bíblico nos mostrando que sem pecado, sem transgressão dos princípios do Eterno, não há sofrimento. Logo, a Bíblia, como isso quer no chamado Antigo, quer no chamado Novo Testamento. Toda a palavra aí. Toda a palavra. A senhora pode ler, então, vamos ler um texto do Novo Testamento? Sim. Pode nos ler Gálatas 6:7? Gálatas 6:7. Também é um texto muito conhecido. Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Ou seja, o homem só pode colher aquilo que ele plantar. A Bíblia, o tempo todo, ela vai afirmando o princípio da causalidade. Ou seja, não existe efeito sem causa. Não existe. Provérbios 26:2, todos nós conhecemos, né? Provérbios 26:2 vai nos dizer que maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, sem causa a maldição não consegue vir, não consegue pousar. A Bíblia como um todo vai nos afirmar este princípio da causalidade. Logo, aqui em Jó também não é exceção. A sem causa que aqui fala, nós já mostramos, é com relação ao desafio anterior que ele teria feito aos anjos do Eterno. Mas, repito mais uma vez, o coração dos cristãos pode repousar com segurança no Calvário, na certeza de que no Calvário do Cordeiro do Pai, Satanás jamais vai encontrar causa para fazer o que quer que seja no coração daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro do Pai que tira o pecado do mundo. Um abraço grande, fiquemos por aqui, até um próximo encontro nosso. Querido amigo, irmão, você que nos ouviu, que nos assistiu, com certeza você deve estar aí se perguntando, se deliciando com o fascínio de o que é a palavra do nosso Deus. Então, estudá-la é algo precioso demais. E, mais uma vez, então, eu quero recomendar o livro do pastor Dr. Marcos Pires, A Bíblia Desmente Igrejas. E eu quero enfatizar porque isso é importante. Eu sei que já o título deste livro já abre aí muitas questões e é um título instigante, provocativo. Isso é bom. Nós queremos provocar você mesmo a estudar a palavra,
a não ficar na obscuridade. Lembrando que este livro é para desmentir as falácias do inferno, o engano que espraia-se no meio do povo de Deus. Não é desmentir a igreja genuína, mas desmentir as mentiras que ecoam em algumas igrejas. Para tanto, este livro será oportuno demais para a sua vida. E o livro de Jó, o conteúdo, o verbete de Jó, você vai encontrar nas páginas deste livro, com textos abundantes. E eu quero lembrar também que o livro Jó, escrito pelo pastor Marcos, pelo doutor Marcos, já está saindo. Terá um livro aí somente voltado para elucidar essas questões no livro de Jó. Então fica aí o nosso abraço, o nosso convite, e eu convido você. Eu sou a pastora Mirze, da Igreja Batista Renovada no Catumbi. O pastor Marcos é o nosso pastor ali também. E você é o nosso convidado para estudar conosco a fascinante palavra de Deus.